Fala pessoal, muitas das vezes o eletricista ele se depara com a seguinte situação. Ele quer fazer a instalação elétrica de uma residência, tá? Porém, ele não tem base de quanto vai gastar de fio, quanto que ele vai gastar como é que ele vai distribuir essa instalação. E aí é para isso que serve o projeto elétrico também. Uma das coisas é justamente auxiliar na hora de determinar o preço que vai ser cobrado, quanto que se vai se gastar de material, tá? E como que vai ser feita também as ligações dentro da instalação elétrica, tá certo? Nós temos no curso a aula de projetos, porém, dentro da aula de projetos a gente faz todos esses cálculos e todo o processo à mão, né? E o que eu venho oferecer para vocês hoje aqui é uma forma de fazer isso de forma online, tá? Esse aplicativo que eu vou mostrar para vocês, tá? Ele é um aplicativo online chamado Woca, tá? Esse Woca, ele não é profissional, ele é estudantil, dá pra gente trabalhar um pouco, né? Mas para a função rápida do eletricista no dia a dia, que precisa montar um croquis, precisa montar um esquema de ligação e até fazer uns orçamentos, ele acaba se tornando uma ferramenta bem útil, tá? Então eu vou ensinar para vocês desde o início, desde a parte de cadastro no site, tá? Até a utilização ali num pequeno projetinho, como é que a gente faria, tá certo? Então vamos começar aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer é faça seu projeto elétrico na hora. Então a gente vai experimentar grátis, vai abrir uma ficha de cadastro, né? Então vamos aqui, eu vou botar meu nome, Paulo Pereira, correto? Aqui eu vou apagar esse e-mail daqui e vou colocar o e-mail da escola aqui, certo? Então aqui, confirme, elétrica, respre@gmail.com, beleza? Então se eu estou mostrando para vocês que eu estou lançando um e-mail, a senha que eu vou lançar aqui vai ser uma senha CIEP, pode ser CIEP Cursos. Essa vai ser a nossa senha aqui, né? Então, profissão eu vou colocar estudante, tá? Como conhecer o Woca, vamos colocar que seja YouTube. Em qual estado você mora, a gente vai colocar aqui Paraná, correto? Vou ler os termos e condições. Mas antes da gente continuar, eu queria mostrar uma coisa para vocês. Ao se cadastrar, você ganhará 5 dias gratuitos como conta premium para testar todas as funcionalidades do Woca, podendo estender o período mais de 2 dias ao preencher a pesquisa de opinião dentro do site. Então acontece o seguinte, esse Woca ele é gratuito durante 5 dias, podendo se estender para mais 2, correto? Se caso eu gostei do aplicativo, gostei do programa, eu quero utilizar mais vezes, né, para fazer um croquis rápido, ali, um projetinho rápido, há necessidade de pagar as mensalidades, e é isso que a gente vai ver daqui a pouco aqui. Então, vamos cadastrar aqui, preenche esse campo. Em que área da elétrica? Educação. Vamos botar educação, para ficar uma coisa bem tranquila. Então, cadastramos aqui. Podia ter botado residencial, mas ok. Vou salvar a senha aqui já para mim. Voltar à homepage. Obrigado por se cadastrar no Woca. Enviamos o link de validação para a conta de e-mail cadastrar e verifique sua caixa de e-mail. Então eu vou lá na minha caixa de e-mail. Ela está aberta aqui. Deixa eu até voltar um pouquinho aqui. Não tem problema. Bem-vindo ao Woca. Já chegou aqui rápido. E aqui para ativar sua conta. Pronto. Ativamos a conta no Woca. Ele demora um pouquinho e ele já nos direcionou para o ambiente de projeto, tá certo? Se eu fosse executar, se eu fosse solicitar, eu quero trabalhar com planos pagos, eu quero ter essa funcionalidade além dos 7 dias possíveis, né? Eu entro em nossos planos e aqui eu vejo as condições. Nós temos a versão gratuita, né, que é aquela que a gente está. Nós temos a versão light de 15 dias, tá? Nós temos a versão básica que é 30 dias, master que é 90 dias, aí eu pago só 59 nesse caso, e 180 dias 95. Então, para quem trabalhar com um projeto, pode ser uma boa ideia começar por aqui, né? Nada um projeto tão grande, nem um projeto também que possa ser usado como documento, mas sim como referência para o eletricista, esse aqui é um bom caminho, tá certo? O que ele me dá? Essas funcionalidades, ó, desenho de planta baixa, projeto ilimitado, posicionamento manual dos pontos elétricos, posicionamento automático, customização do ponto elétrico, tomada, média, baixa, alta, posicionamento manual de eletrodutos, lançamento automático de eletrodutos, lançamento automático de fiação, isso aqui pode ser uma boa, dimensionamento automático de eletrodutos, quadro de cargas, listas de material, impressão em escala e suporte. Então essa aqui
são as funcionalidades que a gente pode ter pagando a conta desses planos aqui. Apesar que por 7 dias nós temos as mesmas coisas, correto? Porém, por 7 dias. Então essa é a conta que nós temos aqui, tá certo? Então continuando assim, vamos lá em projetos. Tá? Clicando, a gente vai entrar em novo projeto. Clicando em novo projeto, a gente vai entrar no ambiente e ele vai ter dicas aqui que ele vai nos dizendo, né? Ó, esse é o Oca e tudo mais, e ele vai passando. Essas dicas aqui vocês podem olhar quando for entrar no site, tá? Isso aqui não é um programinha, é no próprio navegador, no computador, vocês conseguem acessar. Então, ó, ele vai passando dicas para vocês. Com calma, leiam essas dicas quando vocês forem acessar no computador de vocês, ok? Mas vamos aqui para a parte mais direta. Primeira coisa, selecione a concessionária de atendimento. Se a gente olhar, nós vamos ter aqui Copel 127220, que é do Paraná. Então, a gente clica. Ó, caso a concessionária não esteja presente, selecione o nível de tensão. Tipo, pode acontecer da concessionária de vocês não estiver nesse cadastro aqui, nessa lista. Então, a gente clicaria numa dessas aqui. Olha que interessante isso aqui. Selecione o número mínimo de fases. Em caso de dúvida, mantenha selecionada a opção 1. Aconselho, sempre faça isso. Mantenha selecionada a posição 1. Por quê? Porque dependendo da quantidade de equipamentos, tá? Pelas próprias tabelas da NTC 901100, que é a norma da Copel, ela vai alterar isso aqui para ti. Então, automaticamente, o Oca vai fazer esse tipo de alteração para vocês, tá certo? Então, Copel, uma fase, e a gente segue o baile sem se preocupar. Salve! Esse aplicativo, ele já vem, ó, com uma casinha muito bem montadinha para a gente poder entender como funcionam as funcionalidades, né? Se eu travar a planta aqui, ó, eu consigo mexer toda ela. Se eu destravar, ele solta tudo. Mas a minha intenção não é utilizar essa que eles nos fornecem como exemplo. A minha intenção é montar uma planta desde o início. Então a gente pode observar isso aqui. Isso aqui foi o quê? Eu fui na casa do cliente, eu fui lá e medi cada cômodo, cada certinho, ou pelo menos eu peguei um desenho, nem que seja no papel de pão, de como o cliente quer montar essa instalação, tá? O Oca não permite que eu lance em cima onde vai ficar os móveis e tudo mais, então tem que conversar com o cliente para tentar desenhar mais ou menos como é que ele quer a casa, para mim pensar como que eu vou instalar essas tomadas. Isso, na aula de projetos, a gente trabalha com mais profundidade. Essa aqui não é uma aula de projetos, é uma aula de como aprender a usar a ferramenta, tá certo? Então, nesse conceito, vai ter o que? Eu tenho a planta baixa e eu tenho que jogar essa planta baixa para dentro do meu programinha. Então, vamos lá. Primeira medida que a gente tem é o quarto do casal, ele é 4,5 metros por 3 metros de largura. Então, ok, vamos lá o Oca. Chegando aqui no Oca, então a primeira peça que a gente vai lançar vai ser o quarto do casal, né? Então eu clico aqui no lado, clico também em cima do quadrado, que seria o cômodo. Pronto, chegou a medida. E agora, como é que eu altero? Eu tenho duas opções, eu posso alterar aqui, mas aí fica difícil a precisão, né? Mas é uma opção, ou eu venho direto aqui, ó, clico, seleciono toda a parede e clico em editar aqui no cantinho, né? Então, cliquei. O que a gente está montando? Que quarto que a gente quer? É o quarto do casal, né? Então, quarto casal, correto? Como eu falei, não é a intenção ensinar vocês a projetar, mas e sim usar a ferramenta. Projetar vocês vão aprender, mas mais lá adiante no curso, ou para alguns já até passaram por isso. Nesse caso, sala, quarto, cozinha, área de serviço, banheira são os tipos de cômodo que a gente precisa classificar de acordo com a NBS 5410, né? Nesse caso a gente quer o quarto do casal, então a gente marca quarto. A largura a gente viu que é 3 metros e o comprimento é 4,5 metros, né? Então a gente clica em redimensionar e ponto. Tá aí o nosso quarto do casal, dimensionado, montadinho, bonitinho, né? Vamos para o próximo cômodo aqui, né? Então a gente vai lá no nosso projeto aqui e vamos observar que nós temos que nós temos o quarto de solteiro. Ele é 2,50 metros por 3,20 metros. 2,50 metros por 3,20 metros. Chegando no Oca, clica de novo, mesmo processo, e aí a gente vai dimensionar, né? Aqui, vamos lá, quarto solteiro,
quarto de solteiro, 2,5 metros por 3,20, 3,2 de comprimento. Pronto, ele já dimensionou para mim. Feito isso, eu seleciono tudo e com o botão clicado eu vou arrastando até chegar próximo. Ele tem uma funçãozinha de imã, então ele vai fazer o que? Ele vai colar. Então fechou aqui, já estou começando a montar a casa. De um jeito bem simples, não tem nada de dificuldade por enquanto. Vamos lá para o próximo ambiente. Qual seria? O banheiro. É 3 metros por 1,30. 3 metros por 1,30. Ok. Então eu vou ir lá para o Oca. Clico de novo. Clico aqui. Ó, com ele selecionado, ó, sai fora. Agora clico em cima. E aqui eu vou botar banheiro. Banheiro. Como eu lembrei para vocês, nós temos que ver o tipo de... a categoria desse cara, né? Então, largura vai ficar 3 metros e comprimento 1,30, como a gente tinha visto lá. Tá? Lembrando que essas informações de medida vocês tiraram lá na casa do cliente, né? Ou lá no desenho que ele tem, se não tem nada construído ainda. Pronto. Ele já ajustou para mim aqui as medidas, né? Se eu quiser lançar aqui uma medida que faltou, eu não sei quanto, será que é 1,30 mesmo? Viu? Aqui já até deu uma... ele pegou mais em cima ali, né? Vamos ver se a gente pega aqui melhor. Que é a medida interna que nos interessa. E olha só, ele está ali a medida interna, que ele é 1,30. Então é só selecionar a cota e apertar Del no teclado e eu consigo apagar, né? Então aqui, vou apagar essa aqui. Opa, não era para isso, era para deixar coladinho. Então aqui ele viu, ele mesmo dá o ajuste. Eu só quero selecionar a cota e arrastar ela para o lado de fora aqui. Aqui é a mesma coisa. Aqui também. Tá? Eu só quero. Para facilitar a visualização, eu vou desligar essa grade do fundo, tá? Então acho que aqui ficou mais fácil. Ó, tem duas cotas aqui, eu apaguei uma. Vou apagar essa aqui também, tá? Só para mostrar melhor como que tá ficando. Bom, vamos lá pro nosso croquisinho, nosso desenho, né? Então aqui nós temos o home office. O que é esse home office? É um escritóriozinho, tá? Muito comum agora nessa época de pandemia, né? Então ele tem medida de 2,5 metros por 2,60 ali, né? Vamos aqui. Vamos chegar lá no Oca. Clico de novo, o processo não mudou. Clico em cima e aqui home office, né? Opa, acho que alguém andou errando ali. Deixa eu só aqui. Isso, home office, e aqui eu boto sala quarto, 2,5 e 2,60, não foi? 2,660. Pronto. Aqui as medidas nossas, e o office tá errado ainda, né? Que faltou um F ali. Office. Eu já vi ali, eu dimensionei, salvei, tá? Voltando ao nosso projeto, percebam antes de voltar lá que está tudo encaixadinho, né? E é assim que a gente espera que sempre esteja, né? Opa, aqui não ficou muito legal. Isso. Eu vou excluir essa cota aqui porque eu tenho essa aqui em cima, né? Então as duas fazem referência uma na outra, tá certo? 2,60, fechou ali. Vamos lá no croquisinho, né? No croquisinho. Nós temos agora a sala. A sala mede 2,70 por 5,50. 2,70 por 5,70. Mesmo processo, sem falar nem nada. Vamos aqui alterar. Vai ser sala mesmo, né? Então, 2,70 por 5,50. 5,50. Redimensiona. E aí tá legal. Já chegamos aqui, né? Com ela já dimensionada e encaixamos aqui. Lembrando que ele tem aquele imazinho, né? Vamos dizer assim. Então ele já está fazendo ali para nós a parte toda de ancoragem, né? Colocando certinho. Vamos lá de novo lá no nosso desenho para a gente ver o que vai acontecer. Próximo é o que? A cozinha. É 2,50 por 3 metros, né? Então vamos lançar a cozinha. 2,50 por
3 metros, né? Trocando aqui. E aí a gente seleciona cozinha. Que categoria vai ser? Cozinha, área de serviço, né? Vai ser 2,50 por 3 metros, né? Então, largura 2,5 por 3 metros redimensional. Opa, me passei aqui. 2,5. Pode ser comum acontecer isso, então fiquem atentos para que não aconteça. E aí, fechei. Bom, acabou? Não, vamos dar uma olhadinha lá ainda. Se vocês olharem, nós temos uma área de serviço e nós temos uma varanda, né? Essa nossa área de serviço, ela é de 2,50 por 2,20, tá? E a gente lança como se fosse uma peça igual aquilo ali, né? Então vamos voltar lá no projeto. Aqui. E aí agora eu vou dar um zoom aqui. É naquela bolinha que rola no school, onde eu aproximo e afasto. Então aqui vai ser a serviço, correto? E aqui vai ser cozinha, área de serviço, vai ser 2,5 por 2,20. Redimensiono. Pronto. E aqui eu posso até emparelhar aqui, né? Aí, pronto. Ah, Paulo, ficou estranho a ligação, parece que não está bem certinho. Ok. A gente tem a facilidade de organizar melhor aqui conforme a nossa necessidade. Vamos dar uma aproximada aqui. Então tá ok, né? Então a área de serviço está configurada também. Só lembrando aqui, ó, cozinha, área de serviço, aqui cozinha. Então nossos cômodos estão configurados da melhor forma possível. Vamos dar uma olhada lá porque falta definir a varanda, né? Então vamos lá para a varanda. Na varanda ela tem 1,60 por 2,70. Então vamos lá, 1,60 por 2,70. Chegando no Oca, a gente vai aqui. Vamos colocar varanda. Varanda. Vai entrar aqui como varanda. 2,7 por 1,60. 1,6. Mais um zero. Redimensionei. Ele está vindo aqui e agora eu vou colar aqui. Mas se vocês olharem naquele desenhozinho, pronto. Vou travar a planta para não poder desunir mais, né, os objetos aqui. Mas se vocês puderem observar, vou voltar lá no croquis. E nós temos o que? Nós temos aberturas, janelas, portas e tudo mais. Até a varanda aqui, que tem duas águas, tem um pilar aqui na varanda e na área de serviço. E agora, como é que eu faço esse tipo de situação? Bom, aí que entra o que a gente vai ver agora, tá? Então, vamos voltar aqui, tela 2, correto? Voltando no projeto. E eu vou lançar agora uma janela. Percebam, eu não estou conseguindo, né? Aí, consegui agora, pronto. Isso. Vamos tirar para o lado. Aqui janela também ficou. Pronto, as janelas estão lançadas aqui. Posso centralizar ela melhor, tá? Como é um software que ele não é um software profissional, então ele tem algumas dificuldades na hora de centrar, de colocar algum tipo de configuração no projeto, tá? Mas não tem problema, porque a gente quer fazer aqui, ele vai dar conta muito bem, tranquilamente, né? Deixa eu ver aqui, parece que ele não deu muita ajuda para nós aqui. Aí, pronto. Aqui a gente quer uma janela aqui, acho que eu vou querer uma janela aqui também. Aqui isso mesmo que a gente quer, né? Então deixa eu só fechar o geral aqui, acho que é esses alertas que estão atrasando. E aqui, aí pronto, mais uma janela aqui, tá? Ah, a janela ficou muito comprida, professor, eu consigo mexer também na janela, tá? Deixa eu só lançar uma janela aqui e eu vou mostrar como é que nós podemos fazer aqui, tá? Eu posso chegar nessa janela e reduzir ela ou ampliar conforme o meu gosto, tá certo? Como eu disse, isso aqui é um croquisinho que funciona. Vamos conferir lá conforme o que nos foi passado. A janela aqui, ó, esse quarto que faltou uma janela, mas obviamente deveria ter, né? Aqui na sala,
porta de correr, uma janela aqui e outra porta de correr aqui no canto, né? Então essa é a configuração que a gente vai ter que ter na casa aqui, né? Então, sabendo disso, vamos lá terminar o que a gente começou, né? Então, voltando, vai ter uma janela aqui. Ó, já lançamos a janela aqui, né? Deixa eu ver aqui se esqueci mais um lugar. Não, e aí nós temos as portas, né? Então, porta normal de abrir vai ser aqui. Opa, acho que não seria aqui. Então a gente consegue arrastar ela, ó, tô clicando no botão esquerdo. E aí eu tento ver se ela vai girar. Ah, não está girando, professor. Ó, viu? Conforme eu chego na parede, ele se adapta. Eu chego perto da parede e largo. E aí ele se adapta. E aí eu consigo arrastar aqui. Essa medida que fica entre a parede e a porta se chama boneca, né? Então essa boneca aqui eu tenho que lembrar de deixar, né? Vamos de novo em porta. Vou lançar outra porta aqui, né? Esquecendo que a gente vai ter que deixar a boneca, né? Opa, aqui. Vamos ver se a gente consegue configurar essa porta. Ó, inverter a abertura, eu posso usar aqui também. Ó, mas não é o caso que a gente quer. E a gente pode tentar editar essa porta. Vamos ver se a gente consegue. Não, é isso mesmo. Tá? Então a porta está lançada. Vamos lançar a porta do banheiro também, né? Então, vamos lançar a porta do banheiro aqui. A gente tem que confirmar se essa porta está do lado correto, de acordo com o projeto, com o croquis, com a necessidade do cliente, ou a gente fez errado. Então a gente volta e olha, exato, aqui faltou uma porta também, então a gente já está pensando na frente e mitigando os erros, diminuindo os erros, né? Então beleza, faltam as aberturas, que eu vou deixar para daqui a pouco, e mais essas duas portas aqui. Vamos lançar essas duas portas primeiro. Então, vamos colocar uma porta de correr na frente, né? Então aqui, pronto, essa porta de correr está pequena, eu vou abrir um pouquinho mais aqui. Como falei, é um software educacional, medidas, né, ficam bem complicadas da gente fazer. Deixa eu só mostrar para vocês aqui, né? Então vamos lá refazer. Aqui, vou refazer a porta. Ó, porta, cliquei de correr e pronto. Posso estender aqui, ó, ali a largura da porta lá em cima, né? Vocês estão observando aqui? Então essa largura da porta eu quero a 2 metros, ou 200 centímetros. Salvei. Ó, ficou muito grande. Ah não, é 1,50. Eu consigo fazer 150. Fechou. Aí nós podemos fazer isso com as janelas? Também. Aí, que coisa boa, né? Então, tranquilamente nós conseguimos fazer. Então, feito isso, vamos até medir isso aqui. Vamos botar 60, né? Que é uma medida boa. E a porta também. Aqui a porta está tudo certo. Pronto. Nessa condição, falta o que? Falta a abertura aqui da entrada do home office. E aí a gente tem essa abertura aqui. E a gente clica nela aqui. E aí ela já fez para nós a abertura. Vamos ver se a gente consegue alterar também, como as outras, né? E nós conseguimos. Vamos colocar 1 metro. Tá? Aí vai uma dica de arquitetura aqui, corredores e tudo mais. A medida mínima ela é 1 metro, né? De largura. Aqui acho que ficou meio estranho. Aqui não ficou tão certinho, mas tudo bem. Depois a gente coloca outra aqui. Também conforme a medida, né? Vou botar 1 metro. E aí ficou. Ah, Paulo, de onde é esse 1 metro? Isso aqui, essa informação é da guia amarela de Foz do Iguaçu. Se eu não me engano é 1 metro a medida de corredor, então é legal fazer já a abertura de 1 metro, né, para garantir um pouco mais. Faltou mais uma porta aqui, que é essa porta de correr, uma folha, que ficaria aqui, né? Não, vai ser 2 folhas essa porta. Então eu seleciono o ambiente, clico no Del, no teclado, e vou de novo na porta aqui, né? Vão 2 folhas aqui. Isso. Qual é a medida da porta aqui? Eu não sei, mas vamos colocar uma porta de 1 metro também, né? Pode ser. Pronto. Ah, ficou um pouco fora, não tem problema. Eu arrasto aqui e eu consigo deixar ela mais próxima aqui. Então, basicamente está tudo ok. Mas ainda tem uma coisa, falta o pilar aqui, né? Na área de serviço e na varanda. Como é que a gente faz? Faço com abertura. Lanço a abertura aqui.
E aí, com a mão, manualmente, eu vou fazendo até o limite. Cliquei no um, olha só, já fez a abertura, e vou clicar com outro aqui também. Pronto, fiz o pilar ali certinho. Eu podia até melhorar, podia, vamos lá melhorar. Isso vai depender muito da configuração que vocês forem fazendo. Depois disso, a gente vai fazer outra na varanda aqui da frente, tá? Então a gente vai colocar aqui pronto. E colocamos a outra aqui também desse lado de cá. E fechamos até o final aqui. Deixa eu organizar. Pronto. Então, está aqui. O cliente passou as medidas. Dá para organizar um pouco mais aqui a condição, né? Opa. Deixa eu só destravar aqui. O cliente nos passou as medidas, ele quer que a gente faça uma planta baixa rapidinha para entender como é que vai ficar a casa dele. Se vocês trabalham só com construção civil, só com a parte de alvenaria, e eu quero mostrar para o cliente como é que ficou a ideia, é interessante a gente conseguir editar um pouco mais, pelo menos, nem que seja deixar ele mais apresentável para o cliente, para que ele possa entender tudo que a gente quer mostrar, né? Então, arrumar as cotas aqui, ó. Puxa um pouco para cá. Lembrando que se ele tiver travado, né, aqui embaixo, né, eu não consigo mexer as cotas, né, então tem que destravar aqui, tomar muito cuidado para não perder nenhum tipo de informação, né, na hora que estiver mexendo aqui, não rotacionar uma coisa que eu não queira, né, ou não tirar do lugar. Então aqui eu já estou posicionando e pronto, eu acho que aqui está interessante já. Vou apresentar para o cliente, tá? E aí como é que eu faço agora? Paulo, tá tudo certo agora. Esse é o problema de tirar do lugar aqui. Deixa eu reposicionar. Vamos supor aqui, uma ótima oportunidade. Fiz errado, e agora? Tem essa setinha. Eu clico em desfazer e pronto. Ele só desfaz a última posição que eu fiz, né? Então tá aqui. Aí depois eu venho em PDF, gerar PDF. Aqui. Antes disso, vamos aprender a salvar esse arquivo aqui, né? Então eu vou colocar um nome aqui, projeto online, né? Ficou meio complicado aqui, vamos mexer. Projeto online, ok? E eu salvo. Pronto, ele já salvou lá na tela inicial do Waka. E aqui agora eu vou gerar o PDF. Ele pergunta a escala que eu vou gerar, se eu quero margem sim ou não. Vou botar que sim. Legenda de símbolo também, vamos usar todos os recursos para a gente ver. O tamanho do papel é uma folha comum, né? A gente chama de folha A4. E gerar o PDF. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos esperar o programa. Ele vai mandar, vai pedir para mim abrir em algum lugar. Coloca projeto 1, né? Eu vou lá na pasta onde está esse arquivo, certo? Projeto 1, abriu aqui, só um pouquinho que ele vai abrir para nós na janela. Levo para uma impressora comum, ele vai imprimir isso num papel, numa folha de papel comum. Demora um pouco para abrir, não se preocupem, tá carregando. E aí agora, com posse desse projeto impresso, tá? Eu consigo levar ele para casa do cliente. E aí eu consigo conversar com o meu cliente, perguntar, vem cá, o que tu quer colocar ponto de tomada aqui nesse canto, nesse, tá? E a luminária, como é que ficaria? Porque a norma nos dá os valores mínimos de quantos pontos de tomada, quantos pontos de iluminação. Mas uma coisa que ela não nos fala é
o a mais. O cliente pode querer mais pontos e a norma também permite isso. E aí, com isso, na próxima aula a gente vai começar com a alocação desses pontos e como que a gente vê isso no projeto. Tá certo, pessoal? Então, até a próxima aula.